Davi, ele venceu Golias. Não é porque ele era pequeno, porque ele era ruivo, porque ele era escolhido, irmão. Quando a pessoa é escolhida, por mais que a pessoa sofra, por mais que a pessoa, sabe, tem muita gente que tem necessidade por aí, tem muito homem que passa necessidade, mas ele vence, ele vai vencer. E por isso que Davi venceu Golias, e por isso que muitas das vezes a gente não entende, mas o Senhor, ele escolhe coisas pequenas, coisas loucas desse mundo para confundir os grandes. Como tem ali em Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios, não estou lembrada agora, não deu um branco, né? 2 Coríntios 17, por aí. E aí Deus escolhe o louco para confundir os sábios. E Deus, quando ele pegou Davi, ele viu. Esse menino, ele tem umas maravilhas dentro dele, dentro do coração dele, e eu vejo tudo. Porque o Senhor vê tudo. Por mais que ele tenha feito tudo, deixou matar Golias, né? O Golias, o marido de Batseba. E por mais que aconteceu isso, foi a única coisa que ele fez, né? Deixou Golias morrer, né? Ele deixou que acontecesse tudo aquilo, que ele fosse morrer ali no meio da guerra. E falou com Joabe tudo, mandou carta para Joabe, deixar ele lá no meio da guerra para ele morrer, para ele não sair de lá vivo, né? Mas tudo isso, irmãos, às vezes a pessoa pode até dizer, como é que Deus ama tanto um homem assim que deixou matar o Golias, marido de Batseba, na guerra? Irmão, às vezes você até pode distorcer a causa, mas Deus, ele sabe do nosso coração. Ele sabe como Davi sofreu com a criança que morreu de Batseba. Como nós somos pecadores. Nós somos pecadores, irmão. Por mais que tenha às vezes gente aí pregando a palavra de Deus aí, quando passa um tempo, quando der fé, como diz o ditado, quando der fé, o homem tá ali fumando ou bebendo. Aí, ixi, ele não estava pregando anteontem. Mas Deus sabe de todas as coisas. Muitos deles se arrependem e voltam. Porque, irmão, a gente somos pecadores. A gente não deve olhar os erros de ninguém. Às vezes tem um irmãozinho aí que ele sempre tá determinando ali, justificando, né? Mas que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele se arrependeu. E a gente fica olhando para ele assim, porque às vezes, irmão, a gente não precisa nem justificar. Quem quiser, pronto, acreditar, Deus acredita. Muitas das vezes a gente que somos pequenininhos, né? Nós somos menor da casa. A gente fizer um erro, irmão, ficam tudo apontando. Todo mundo é apontado, irmão. Não tem esse que é apontado. Então, o homem lá deixou Golias morrer na guerra. Davi fez de propósito. Mas ele foi corajoso, irmão. Ele chegou lá naquele lugar, chegou lá na guerra e viu que tinha um homem afrontando. Viu que tinha um gigante afrontando o povo de Deus e ninguém saía do lugar, ninguém fazia nada, nem Saul, irmão, ninguém, nem Saul, nem os guerreiros, nem o exército de Saul. E chegou Davi. Davi chegou já. Chegou Davi, pronto. Do mesmo jeito eu te digo que às vezes você peca, mas irmã, eu pequei. Mas se arrependa e volte para os braços do Senhor. Fala com ele, confia no Senhor. Confia no Senhor. Não vai confiar em mim, não, irmão. Não vai confiar no seu pastor, não, irmão. Confia em Deus. Chega para Deus e peça perdão. Ai, irmã, eu namorei isso e tudo, irmão. Confia no Senhor. Fale com o Senhor. Peça a Deus que Deus vai lhe dar uma namorada, vai lhe dar uma esposa. Essa mulher que você tem aí, você vai casar com ela. Trabalhe. Faça também, né? Que as coisas sejam organizadas dentro de casa e você vai conseguir. Você vai conseguir assim como Davi conseguiu. Porque até Deus, irmão, até Deus sofreu. Né? Até Deus sofreu por nós. Deus foi o primeiro que sofreu. Morreu lá naquela cruz. Lá naquela cruz ele morreu, né?
foi chacoteado né, de peso no lombo dele, aqueles, não sei dizer o nome, tacando nele, aqueles, sabe, assim, eu já ouvi um pregador falando que tinha chumbo aquele chicote que largava no Senhor, é aquele de chumbo que é como se fosse osso, né, grudado ali no chicote, chicoteando Jesus, e ele lá, sofrendo. Todos nós sofremos, mas por quê? Por que a gente não pode sofrer? Jesus sofreu, não. Além de ter apanhado, sofrido, ainda morreu. Morreu e depois ressuscitou. Então é isso, irmão. Levante sua cabeça. Creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Deus te abençoe.